Hoje o Brasil, 30 de agosto, estou gravando num sábado, né? O vídeo está indo no ar na segunda-feira, né? Perdemos Luiz Fernando Veríssimo. Cara, simplesmente um dos maiores cronistas de todos os tempos em nossa história, né? E foi um escritor que transformava o nosso cotidiano em poesia. Falava direto, sem rodeios, e de uma linguagem simples, né? A ironia em reflexão, o riso em resistência, né? Mas, cara, junto com a dor da despedida, ainda mais para mim que eu conheci o Fernando muito tarde na minha vida, né? Fica uma pergunta incômoda. Por que o sistema cultural brasileiro nunca lhe deu o devido reconhecimento? Quero falar um pouco sobre isso após a vinheta. Fala, gurizada, beleza? Bem-vindos ao Pão da Agulha. E, cara, né, um clima triste, né? Mas, cara, assim, quem foi o Veríssimo? Filho do grande Érico Veríssimo. E como muitos casos na nossa história, né? Poderia ter vivido à sombra do pai, como muitos acontecem, né? Mas não. O Fernando foi... Assim, ele construiu seu próprio caminho. Entende? Em uma linguagem diferente do pai. Com humor. Cara, ele era muito à frente do seu tempo. Ele tinha umas sacadas. Ele era muito inteligente. E de uma forma muito simples. Se tornou um dos maiores cronistas mais lidos do país. Falava de futebol, um grande amante de jazz, tocava bom saxofonista. Falava de política, amor, família, das nossas pequenas grandezas, dos nossos pequenos absurdos. Um cara que traduziu o brasileiro como poucos. Ele sabia rir de nós. E talvez o mais importante, nos fazia rir de nós mesmos. A leveza, de uma certa forma, né? Como resistência. Uma proteção, uma forma de agir e de se expressar, né? O Brasil, como um todo, sem exceção de norte a sul, sempre teve dificuldade de valorizar em quem se comunica com clareza. Muito pior, se afastava de pessoas destes posicionamentos. Enquanto parte da academia cultuava o hermetismo, o Luiz escrevia de forma direta, popular, acessível. E justamente por isso, muitos chamavam absurdamente, criminosamente, injustamente, de literatura menor. Pois é. Mas não havia nada de menor na obra do Veríssimo, na sua linguagem, em suas palavras. De forma alguma, cara. A sua leveza e simplicidade, como citei já, era a resistência dele. Porque fazer rir em tempos duros, ainda mais atualmente, não deixa de ser um gesto político, sabe? E isso traduz o silêncio do nosso sistema. Pois apesar de ser amado por milhões, por mim, por você que está assistindo, o Luiz nunca recebeu em vida e agora está recebendo, e de forma até falsa, né, muitas vezes, pelas mídias, pelos jornalistas, o reconhecimento oficial grandioso que merecia. Quase nenhum espaço em políticas culturais. Cara, é raro de nós vermos. Isso vale para os outros escritores grandes também. E no caso do Luiz, cabe nesse contexto ser lembrado pela academia como os grandes mestres da nossa literatura. Poxa, o cara tava doente nos últimos tempos. Pô, faça homenagem à vida. Entende? A Rita Lee tava quase morrendo. O Serginho Groisman que fez uma homenagem a ela em vida e ela assistiu a homenagem, sabe, cara? Então é triste perceber
o país que ele retratou com tanto carinho e ironia, humor, preferiram ignorar sua grandeza. De repente, talvez por medo do espelho que ele nos mostrava. Mas o legado do Luiz continua vivo e continuará. Tanto nas crônicas, né? Os personagens, na ironia que ele atravessou por todos esses tempos e marcou gerações. Inclusive eu conheci ele tarde, a partir dos 30 anos, né? Porque no ensino fundamental e nas faculdades, tu não se fala em Luiz Fernando Veríssimo, assim como vários outros escritores, né? Cara, vocês, quem não vai se lembrar do Analista de Bagé, né? Ou da Velhinha de Taubaté, A Comédia da Vida Privada, que foi o livro que eu conhecia, mergulhei na obra dele e me fez me tornar um admirador. E todos estes e vários outros nos faz a gente se sentir como parte. E essa obra traduziu a alma brasileira como poucos traduziram. E principalmente ele nos ensinou, o Luiz, que é possível pensar sem ser pedante. Que é possível criticar sorrindo, sabe? Sem perder a ternura, a simplicidade, a leveza. Que isso parece estar perdido atualmente. Então, cara, o país perde um simplista da nossa crônica e grandioso ao mesmo tempo. Mas talvez a maior perda seja perceber que não soubemos reconhecê-lo em vida. Né? Agora cabe a nós, leitores, admiradores, pessoas, cidadãos, nós brasileiros, que não deixar que a obra do Luiz e tantos outros exemplos acabam sendo engolidos pelo esquecimento. Porque, de fato, ler o Luiz Fernando Veríssimo é também resgatar um pedaço de nós mesmos. Inscreva-se no nosso canal, faça parte na Pão da Agulha, compartilhe com seus amigos, deixe a sua opinião aqui, comentem de onde você é, sua cidade. Eu sou de Sapucaí do Sul, região metropolitana, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E comenta a sua opinião sobre o Luiz Fernando Veríssimo e quanto ele foi importante para você. Quero ler a sua opinião. Forte abraço a vocês e até mais.